sintaxe. Bom, vou colocar aqui um que não existe, que vai dar 404. Bom, uma outra forma também de garantir que vai subir só funcionando é através do Tsuru YAML eu consigo customizar algumas coisas na minha aplicação no Tsuru, na forma como o Tsuru interage com a minha aplicação. Então aqui eu estou falando para o Tsuru verificar nesse path que não existe. O default se ele tiver 200, quer dizer que a minha aplicação está ok. Como vai dar 404, ele vai achar que não está ok, e ele nem vai adicionar a rota, ele vai ver que não está ok e já vai fazer o rollback. Nesse caso aqui ele só checa se o acesso que eu esperava está funcionando. Mas essa rota poderia ser uma página que fizesse alguns checks, por exemplo, tenta fazer um cadastro automático, algumas coisas light aí, uns mode test só para garantir ali que a aplicação está ok. Então eu vou fazer aqui no mesmo passo do deploy aqui. Fazer push. Vai subir aqui a aplicação. Uma vantagem aqui que vai acontecer quando o deploy ele não funciona, como vai ser esse caso, ele vai fazer o rollback e o próprio git push vai ser rejeitado. Então o código nem chega a ficar no servidor do git, o que vai manter a coesão, né? Só tá lá o código que exatamente está funcionando. Então ele vai tentar subir a unidade, quando for checar, não vai conseguir, não vai funcionar. Já deu e ele já... Bacana. Exatamente, já fez o rollback automático. Tá? Então, assim, tem vários aqui, não vou conseguir falar de tudo, mas tem vários mecanismos aí que tornam aí o deploy, mesmo eu podendo fazer um deploy constante, não ser algo imaturo. Né? Então, que protege muito quem está desenvolvendo, porque o importante, assim, que a gente pensa tem que ser bom para quem desenvolve, bom para quem usa a aplicação. Então, o Tsuru aí acaba ajudando esses dois lados aí. Bom, agora voltando um pouquinho sobre Go, né? A gente decidiu usar Go, como eu falei, trabalhar com código concorrente de forma mais simples. A legibilidade de Go, apesar dela ser uma tipagem estática, ser compilada, a legibilidade do código é muito boa, você consegue entender bem facilmente o que tem o código Go, mesmo você não conhecendo o contexto, né? E também a questão da performance. E foi algo que até hoje a gente não se arrepende, assim, a gente é muito feliz por ter escolhido o Go para essa parte tanto do client como da API do Tsuru. Eu acho que tanto a cross-compilação, para quem está instalando um client, às vezes não tem a possibilidade de ter o Python instalado, às vezes só pode tem empresas, por exemplo, que só podem ter o Windows e o Windows com VDI, onde o cara não consegue interferir na máquina. Então, enviar um binário para ele, um executável, é mais simples, então foi uma escolha muito boa. E a comunidade também do Go, as bibliotecas que tem são muito boas, apesar de você quase não precisar delas, né? A gente não usa poucas bibliotecas externas, assim. A gente praticamente o código é Go puro, a maioria do código. Então a gente também foi assim, a gente começou usando Go puro, conforme foi vendo padrões, essa biblioteca aqui resolve esse padrão, então a gente está repetindo aqui, vamos usar ela. Então foi assim mais ou menos com o nosso router, HTTP, a gente usa, eu acho que o Gorilla. E o Gorilla também, esqueci o nome da ferramenta para compor as mídias, mas esqueci agora. Mas se eu olhar o fonte também no GitHub ali, eu lembro. A gente usa, por exemplo, o GoCheck para rodar os testes, então são poucas ferramentas, mas na verdade, se você for ver, elas são bem parecidas, assim, bem simples, né? Poucas linhas, 100 linhas, por exemplo, o router do Gorilla é bem pequeno, tem poucas linhas de código em Go, então e assim, até hoje o nosso código assim, ele é legível, é fácil de manter, é um código que já tem, eu acho que desde 2012 o Tsuru existe, então é um código que não é muito novo, né? 3 anos, acho, são muito em lembrança, mas acho que tem 3 anos de código e até hoje, assim, lógico, sempre vai ter aquele código que você vai sentir vergonha, mas no mais, assim, a gente consegue pegar um código antigo e conseguir manter ele sem aquele sentimento de legado, né? Então, a gente é muito feliz com isso. Eu acho que o Go ajuda você ter um código limpo por mais tempo, mesmo muita gente envolvida nele. Com o Go Format,
pela parte de só compilar, se tiver algumas coisas, seguir algumas regras, como variável que você não está usando, ele nem compila, import que você não usa, ele não compilar. Eu acho que essas coisas fazem você manter o código mais organizado. E ele tem várias ferramentas que te apoiam nisso também. Por exemplo, tem o Govert, que ele checa semântica do código. Então, por exemplo, se eu mando fazer um printf com 1%d e passar uma string, o Govert vai reclamar, você está falando que é um inteiro, mas você está passando uma string. E tem também o Go Race, menos race, ele checa race conditions. Então, você pode deixar rodando no seu binário esse flag, ele vai logar todas as race conditions que aconteceram. Em produção não é muito bom, que vai ficar bem mais lento, mas a gente habilita nos testes. Então, todos os testes a gente roda sempre com o race também. Então, se você tem uma cobertura boa, você acaba pegando vários problemas de race condition antes mesmo de entrar em produção. Então, isso, como vou dizer, deixa a gente bem mais tranquilo. E trabalhar concorrentemente, por exemplo, com concorrência é bem penoso, né? Todo mundo fala, vamos trabalhar distribuído, não tem uma biblioteca legal, mas a gente está usando uma linguagem há muito tempo, vê que, primeiro, assim, muitas pessoas começam a trabalhar com concorrência quando não precisa. Esse é um fato aí. Esses dias a gente achou um código da gente mesmo, de 2012, que a gente percorria para uma lista de 5 itens de forma concorrente. A gente pegava e mandava uma rotina. Era uma lista de 5 itens contra a lista de uns 3 itens dentro. Então a gente já era assim, quando a gente olhou esse código esse ano, a gente, por que a gente está fazendo concorrente? Foi lá e limou isso. Tá bom, que se um dia a gente tiver essa lista, na verdade, que era time e participantes e os desenvolvedores dentro de cada time do Tsuru. Tá bom, um dia pode chegar a ter 1 milhão de times numa empresa com 1 milhão de desenvolvedores, mas até lá não vai fazer muito sentido ser concorrente. Então, a primeira coisa quando alguém tenta mexer com concorrência é pensar, não, tudo tem que ser concorrente, tudo tem que ser assíncrono, tudo ao máximo, e você vai vendo que às vezes é um custo desnecessário. Então, e é difícil trabalhar com concorrência, né? Às vezes você faz várias coisas que você vai ter race conditions, se você não tiver uma ferramenta que te apoie nisso, vai passar você só vai ver que está tendo race condition quando ela já estiver interferindo na aplicação. E aí até você descobrir que é race condition, aí pode ser muito tarde. Então, quando saiu o check de race condition do Go, a gente pegou vários problemas. A gente nem sabia que tinha alguns quando começou a ter esse check. E hoje em dia é natural a gente sempre ficar vendo, não passar quase nenhum código teste mesmo, nenhum código, numa race condition que passa para um código testado, sobe para a produção. Então, isso ajuda muito. Então, foi essa escolha, a gente está muito feliz. Mas isso não quer dizer que a gente não programe em Python, não programe em outras linguagens, né? Se vocês forem olharem mesmo, o Tsuru é um repositório que tem várias linguagens ali. Clica no GitHub e coloca linguagens. O nosso dashboard, que eu acho que é aqui, olha só, eu acho que é Tsuru Dashboard. Ele é todo em Python, com Django, não é esse nome a app, eu não sei, não estou roubando aqui a Cláudia do Francisco, não sei o dashboard certinho, mas nosso dashboard ele é todo em Python, então para desenvolver uma aplicação com front-end que tem uma interação com CSS, HTML, eu acho que Django, Rails, Flask é muito mais confortável, muito mais avançado do que você tentar fazer em Go, porque algumas vantagens do Go, por exemplo, compilar um binário, gerar um executável. Eu vejo pessoas fazendo, mas para mim não faz muito sentido eu colocar o CSS junto do binário, por exemplo. Né? Eu posso perder várias coisas ali, algumas coisas de cache, e o binário pode ficar gigante. Então, acho que esses frameworks aí, principalmente hoje em dia eu gosto muito de Tornado, Flask e Django, por ter assim, uma intimidade maior com o Python, mas o Rails também acho que é muito mais simples, vou falar de zero, mas é muito mais simples do que tentar criar um ambiente ecossistema assim em Go. Então eu não acho que é para tudo Go, né, como eu falei. Uma pergunta? O cliente é Go. Sim. E o server também? Sim, tanto a API como o cliente. E o que precisa ter no servidor para você rodar o server lá? Exatamente. Você está falando só da API do Tsuru ou Tsuru como um todo? Não, vamos dizer só da API.
Se eu quisesse colocar ele num server, o que é que eu precisaria ter? Será que eu vou repetir a pergunta? Será que eu tenho não? Eu repeti aqui. O que eu preciso para rodar o servidor do Tsuru? Então, na verdade, ele é um binário em Go, é só executar ele. Por exemplo, ele acessa um banco de dados. Então, você precisa só um Mongo, por exemplo. Você precisa ter um Mongo. Mas parte de dependência pro binário funcionar, nada. Né? É só o binário. A gente até gera pacote automático. Então, que nem aqui eu instalei o cliente com Homebrew, né? Mas a gente gera pacote para Ubuntu, na verdade a gente gera para Ubuntu e Homebrew. Outras coisas, a gente tem o binário no GitHub. Do server a gente só pré-gera para Linux 64 bits. Entendi, por causa da linguagem em si, né? Na verdade não, é porque para servidor, rodar uma API no servidor, a gente não conhece, até hoje eu não vi ninguém reclamando de não ter para outras arquiteturas. Geralmente para servidor a galera usa Linux 64 bits, mas seria só gerar. Agora para o client a gente tem para várias arquiteturas, então só mostrar aqui também todas aqui, página de release do client. Ó, tem aqui para Mac 64, Linux 32 bits, Linux 64, Windows, e tem até se você quiser compilar aí da sua, mas até hoje, como eu falei, essas arquiteturas aqui têm atendido bastante gente. E com o GoGet você instala o client também, então o client, tanto o servidor como o client são GoGetables, né? Então você consegue instalar com o GoGet. Entendi. O GoGet, para quem não sabe, o Go tem uma ferramentinha chamada Go mesmo, acho que tem nessa máquina aqui. Tem. E um dos comandos é o get, que ele baixa o código já do repositório. Você passa um repositório, por exemplo, aqui só para demonstrar. Então ele vai baixar esse código. Se esse código for um pacote Go que tiver o main, ele já vai compilar e instalar. Ele seria como se fosse um pip do Python, exatamente. Mais ou menos. Só que ele usa repositórios de código como endereço para você distribuir. Então, tem vantagens e tem, por exemplo, não sei se é desvantagem. Eu tenho que ter, por exemplo, o Git instalado, eu tenho que ter o Subversion, o Bazaar instalado por Mercurial, porque se tiver alguma dependência em um desses controles de versão, ele vai tentar usar essas ferramentas. No caso do client do Tsuru, tem uma dependência que está no Launchpad, então aqui não tem o Bazaar, eu já não consigo fazer o GoGet. Por isso que a gente está usando essa versão aqui, que não é o Master, que está dando esses warnings aí. Qual que é a dependência do Bazaar? Eu não lembro, mas provavelmente algum dos... eu não lembro qual é exatamente. Não, mas o GoCheck não é dependência. O GoCheck não é dependência para compilar, mas eu não lembro se a lib do MongoDB já está no GitHub. Deve ser alguma lib da Canonical. Então, você já tinha mencionado o MongoDB. O Tsuru usa o MongoDB dependendo da aplicação que vai rodar? É isso ele usa o MongoDB para salvar esses metadados dele, como informações sobre a aplicação, informações sobre o usuário. Ele usa o MongoDB como banco de dados dele mesmo. Não do server, né? Do server. Isso. E por que tem que ter um banco de dados para fazer isso? Não poderia ser um arquivo YAML? Tá, no caso assim, do arquivo YAML, é porque é muito difícil, assim, não é que é difícil, mas no banco de dados fica mais fácil de eu escalar essa informação, né? Se tiver várias APIs, por exemplo, a gente usa muito isso em produção, a gente nunca usa uma API, usa duas ou mais, assim. Então, distribuir essa informação, alterando esse valor, alguém criou um usuário, apagou um usuário, essa race condition ficar escrevendo no YAML, acontece o tempo inteiro. Quer dizer que vai ter, por exemplo, se tem um deployment com várias máquinas, vai ter um repositório central desses metadados que vai ser um MongoDB. Exatamente. E todas as máquinas vão... Na verdade, a máquina não conecta o MongoDB. Eu acho que eu tenho um esquema da arquitetura do Tsuru. Deixa eu ver no Speaker Deck. Aqui, ó. Vamos falei de novo aqui, fazendo ao vivo. Eu acho que eu tenho aqui uma que eu apresentei até no meetup do Docker. Ela está bem antiga, mas o esquema da arquitetura é quase atual. Assim. Não dá pra gente usar. Então, aqui eu tenho a API.
Esse collector não existe mais, tá? É um componente que a gente removeu, então ignora esse script collector. Aqui a gente tem a arquitetura de máquinas, como se fosse cada um quadradinho uma máquina e tudo que tem instalado nela. Então a gente não tem mais um install que não tem collector. Seria, por exemplo, aqui a API, vamos dizer que esse ladinho aqui é o desenvolvedor. Então quando ele faz suru app create para criar a aplicação, ele vai fazer uma chamada na API que vai criar só logicamente e a API vai salvar um registro falando, ó, aplicação Garou Hacker Club é Python. Essa aplicação aqui blog do Garou é PHP. Usuário Eric, ele é do time do Garoa que tem essas informações de aplicação. Então o Mongo é usado para manter essas meta-informações. E daí quando eu faço um deploy, no caso, a API vai falar com a API do Docker, vai criar um container. Nesse caso são várias, estou mostrando aqui, são várias máquinas com Docker e nelas tem vários containers aí. Então ele vai criar aqui e daí ele vai no banco gravar uma informação de, por exemplo, a aplicação aqui do Eric está nessa máquina aqui, internamente ele tem essa porta, ele é esse container, para não precisar ficar indo na API do Docker. Então o banco de dados é só um intermediário aí para gravar umas informações. E esse Redis aí faz o quê? Tá, boa pergunta. No caso, ele hoje não é mandatório, mas esse Redis, nesse caso aqui, ele está sendo usado pelo HiPath. O HiPath é o nosso, como eu falei, é um router. Ele faz o proxy. Quando alguém acessa por asterisco o endereço da cloud, ele, toda vez que eu faço um deploy, ele vai gravar aqui no Redis falando, ó, o ramalho.cloud.garoa.com, ele vai, quem responde por esse endereço é esse container que está aqui nesse quadradinho verde com a porta 80. E daí nesse Redis ele tem essa informação de depara. Então quando você acessa esse endereço, o HiPath lê do Redis e faz o proxy para esse endereço. Por que a gente usa HiPath e não um hproxy, né, um Nginx, que são muito mais usados para isso? Porque cada deploy a gente fica alterando essas configurações. Então não tem uma forma live de você alterar isso no Nginx nem no hproxy. Eles até agora, o hproxy já até tem uma API que você consegue alterar esses valores, mas ele não serializa esses valores. Você tem que ter um manager serializando isso. Então se der reload, a máquina cair, você perde toda essa informação, tem que tentar sincronizar de alguma forma. Então a gente acabou usando o HiPath porque ele já fazia isso de forma bem simples, né? Você escreveu uma chave valor no Redis, onde a chave front-end e valor up são os backends, onde ele vai fazer o proxy e está funcionando. Então a gente usa o Redis só para isso, mas na verdade nesse caso o Redis é só uma storage do HiPath. Hoje você tem outros routers no Tsuru, tem o Vulkan que usa etcd como base de dados e assim, um router no Tsuru é apenas uma interface. Então, interface no que eu digo é interface igual mesmo, né? Eu vou mostrar aqui. Então, essa é outra coisa que a gente acabou fazendo no Tsuru. Assim, tudo que a gente faz praticamente é uma interface. Então, provisioner, né? Como eu faço provisionamento da aplicação, é uma interface. A gente tinha duas implementadas, que era com Docker e com Juju. A gente depreciou, removeu o Juju porque ninguém usava. Assim, o Juju era baseado em VMs, a gente viu que não ficava muito lento, não era legal ficar criando uma VM toda vez. Esse deploy aqui de segundos ia demorar vários minutos. E a gente acabou depreciando, ficou depreciado, a gente acabou removendo, é um código a menos para manter. Mas ainda continua sendo uma interface. No caso do router, a gente tem mais de uma, vou clicar aqui, é uma interface também. Então eu tenho aqui o pacote, a raiz do pacote, ele só cuida da interface e coisas genéricas, então esse... Por gentileza, dá uma piada na fonte para ficar melhor no vídeo, senão... Sim, tá bom. Tá bom. Então aqui tem a interface do router, estou mostrando um pouco de Go. Então o que um router faz? Ele adiciona um back-end, adiciona uma rota, né, que é o endereço front-end. Então aqui por exemplo, aqui no nosso exemplo, GHC com Sousa CC. Então esse GHC com Sousa CC seria a rota, e daí os IPs portas dos containers seriam os backends. Então é mais ou menos essa interface. Eu vou adicionar um CNAME. E daí tem as implementações dos routers aqui, né? Tem vários. Então tem até um de teste que é só um fake, né? Só fica salvando os valores. Mas eu vou abrir aqui o do HiPath.
que na verdade só fica inserindo esses valores no. Deixa eu pegar aqui uma parte da interface mesmo, do ActiveKey. Então ele só grava esse valor como chave do Redis. Então, essa parte de interface no Go também é muito uma coisa que eu gosto muito, né? Acho que torna a linguagem, é uma coisa que torna a linguagem única, porque ele é declarativo a interface,